Louvo a Deus pelo privilégio de poder estarmos novamente reunidos aqui, através dessa ferramenta, que tem nos dado esse privilégio de ver os irmãos, de ouvir os irmãos, de nos reunirmos, apesar da distância, reunirmos em oração e contarmos das bênçãos, dos privilégios, das realizações e também sermos solidários uns com os outros dentro das necessidades de cada um. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Eu estou com dificuldade no meu computador, por isso que eu estou participando do culto através do celular. E aí, tive uma certa dificuldade. Capítulo 7 do Evangelho de Lucas, versículo 11 ao 17. O título dessa mensagem, conforme está aí na própria Bíblia, vai acompanhar o som. Se algum microfone... Só um minutinho aqui, que eu tenho uma dificuldade agora aqui no Zoom. Estou em dois. Eu acho que eu solucionei a questão agora. Que eu estava também participando da reunião da igreja no Zoom. A igreja também estava promovendo a reunião de oração através do Zoom. E aí estamos como quem sabe, com uma experiência. E aí eu estava tentando ser Deus, onipresente. Só que nós não somos onipresentes, né? Participei do início do culto, quer dizer, 9h30, e aí foi o tempo que o irmão Erivaldo dirigiu com muita sabedoria o culto, e aí eu pude assumir esse momento da reflexão. Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia sair no enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita compaixão dela, com muita pena dela, e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Sabe, irmãos, algumas características dessa experiência de Jesus, desse fato narrado por Lucas, é que só Lucas registra esse fato. Tentei me perguntar a mim mesmo, por que só Lucas destacou? Talvez pelo lado de ser médico, ter o lado humano aflorado. Lucas, quem sabe, fez questão de registrar esse fato na vida de Jesus. Os irmãos vão perceber que Naim, em nenhum outro momento da Bíblia, nenhum registro da Bíblia é citada, apenas nesse fato, nesse momento importantíssimo na vida de Jesus e de seus discípulos. Os irmãos teriam ideia, Naim ficava a 10 quilômetros de Nazaré, a cidade onde Jesus nasceu. Então, todo o processo de caminhada de Jesus em direção a outra cidade passou por Naim. E pelo relato da Bíblia, a gente percebe que Lucas destaca que enquanto Jesus entrava na cidade, acompanhado dos seus discípulos e numerosa multidão, uma outra multidão saía da cidade de Naim, acompanhando o enterro do filho único de uma viúva. Encontrei um comentarista bíblico chamado Werbis. Ele diz assim: vemos nesse episódio dois grupos, a caravana da vida e a caravana da morte, de dois filhos únicos. Jesus, o unigênito do Pai,
vivo, destinado a morrer. E o filho único da viúva, morto, destinado a viver. Que coisa linda esse destaque, da maneira como esse comentarista bíblico destaca perfeitamente esse episódio. Um episódio de suma importância na vida de Jesus. Pena que só que Lucas registra, só apenas encontramos esse relato em Lucas. Como disse os irmãos, duas multidões, uma saindo da cidade. É interessante que percebo isso em algumas cidades do interior, não sei em Arapiraca, os irmãos que são de Arapiraca vão poder me dizer melhor, mas na grande maioria da cidade do interior, os cemitérios ficam do lado de fora da cidade. E é interessante que aconteceu em Viçosa. Viçosa é muito interessante, porque em Viçosa o cemitério fica assim num alto, muito alto. E toda vez que as pessoas precisam acompanhar um funeral, tem que subir uma ladeira. E certa vez eu estava em Viçosa fazendo evangelismo e alguém relatou que um senhor de idade, acompanhando o enterro e tendo que subir aquela ladeira, teve um infarto e morreu na subida da ladeira. Ou seja, acompanhando o enterro, ele veio a falecer em função da subida, que é muito íngreme e que fica lá em cima, na cidade de Viçosa. Mas, como o relato de Lucas destaca, eram duas multidões. Uma saindo da cidade de Naim, acompanhando um funeral, com um cenário de choro, dor, saudade, como todo funeral é, e uma outra que acompanhava Jesus durante o início do ministério de Jesus. Quero destacar alguns aspectos, alguns contrastes que evidenciam a diferença entre essas duas multidões. A multidão que saía da cidade acompanhando o enterro do filho único de uma viúva era uma cerimônia fúnebre marcada pela tristeza. Além da dor da perda, da separação, a Bíblia diz que Lucas faz questão de destacar que era o filho único de uma viúva. E você deve perguntar, pastor, o que significa isso? O filho único de uma viúva. Primeiro, a morte de um rapaz, a morte de alguém. Segunda coisa, era um jovem. Provavelmente não se sabe a idade desse jovem, mas era alguém jovem, que não se fala de esposa, não era alguém casado, não era alguém que tinha filhos. A terceira coisa que Lucas faz questão de destacar é que era o filho único. Aquela mulher não tinha outro filho. Era o único filho que ela tinha. A quarta coisa que destacar é que ela era viúva. E se ela era viúva, ela não tinha mais como gerar outro filho, ela não tinha um marido. Então, eu começo a imaginar a frustração daquela mulher diante do que a esperava no futuro. Uma velhice sozinha, uma velhice marcada pela solidão, sem uma companhia, já tinha perdido o marido e agora perdeu o filho. Uma viuvez, uma velhice marcada pela dificuldade. Porque os irmãos sabem que mulher não trabalhava. E ela ia precisar da ajuda das pessoas. Então, eu começo a imaginar quanta tristeza, não só pela perda do filho, do momento presente, mas tudo aquilo que a esperava no futuro. A expectativa de uma solidão, de uma tristeza marcada pela ausência daquele que seria o seu ganha-pão, o sustento da sua família, aquele que poderia manter a sua vida de maneira digna. Mas encontro uma outra multidão, agora entrando, seguindo a Jesus, e eu começo a perceber que essa multidão é contrastante diante da multidão que seguia aquele enterro, que seguia aquele funeral. Essa multidão que adentrava Naim era a multidão que presenciava milagres. Se os irmãos estiverem com suas Bíblias abertas, vão perceber que do versículo 1 do capítulo 7, onde estamos mesmo? Do capítulo 7, onde estamos? A gente vai perceber que o capítulo 7, a partir do versículo 1, narra a cura do servo de um centurião. Então, aquela multidão que acompanhava Jesus presenciava esses milagres, via as suas maravilhas, o poder que Jesus exercia. No capítulo 6, provavelmente, não tenho nenhuma base para dizer isso, mas deduzo que provavelmente essa multidão que seguia Jesus era a mesma multidão, ou parte dela,
que acompanhou Jesus pregando o Sermão do Monte. Porque parte do Sermão do Monte é registrado em Lucas capítulo 6. Os irmãos vão perceber que Jesus fala da árvore e seus frutos, dos 2 julgamentos, ensinamentos que ele trouxe, ou que ele passou, que ele transmitiu no Sermão do Monte. Enquanto Mateus registra isso nos capítulos 5, 6 e 7, Lucas registra no capítulo 6. Então, provavelmente, essa multidão que seguia Jesus havia estado com ele durante todo o dia, aprendendo, ouvindo os seus ensinamentos durante o Sermão do Monte. Mas deixando de lado um pouco da condição daquela mulher, eu quero convidar os irmãos a olharmos com os olhos de Jesus, com a condição em que Jesus se encontra naquele momento. O texto que lemos fala que Jesus se compadeceu dela. Jesus se moveu de íntima compaixão por ela. Jesus, só em ver aquela cena, pode entender perfeitamente o que estava com ela. Foi uma filha? Quem foi que morreu? Em nenhum momento Jesus pergunta a alguém o que estava acontecendo. Mas Jesus se move de compaixão, não por todos. Mas a Bíblia diz que se moveu de íntima compaixão por aquela mulher, pela viúva. E é interessante que, pelo relato bíblico, a gente deduz que aquela mulher, diante da sua inquietação, da sua dor, do seu choro, da sua tristeza, não percebe a aproximação de Jesus. Mas Jesus já contemplava ela. Aquela mulher não conseguia ver Jesus diante da multidão, diante do alvoroço, diante da dor que aquele momento marcava, mas Jesus conseguiu distinguir aquela mulher no meio da multidão. E é interessante que para essas ocasiões eram chamadas as carpideiras, as pessoas que estariam chorando, ainda que não conhecessem o morto ou a família do morto, eram contratadas para chorar. E alguns comentaristas bíblicos dizem que quanto mais pessoas chorando, contratadas, mostrava a capacidade financeira, a condição financeira da família. Então, provavelmente, aquela mulher não estava chorando sozinha. Estava gente chorando com ela. Mas Jesus consegue distinguir perfeitamente aquela que era a mãe daquele jovem. É tão bom, irmãos, nos relacionarmos com alguém que conhece, consegue distinguir a gente no meio da multidão. Já disse aos irmãos que eu não concordo com a atitude das igrejas neopentecostais quando ensinam os seus fiéis a levarem um documento, uma peça de roupa. E nos cultos de oração apresentem aquele documento, apresente a peça de roupa de alguém. E por aquela pessoa eu quero mostrar para Deus quem é ou por quem eu tenho orado. É tão bom nos relacionarmos com um Deus que conhece o nosso endereço, sabe o nosso CPF, sabe o nosso DNA. A Bíblia diz que ele conta os fios de cabelo da nossa cabeça. Eu sei que para uns, como eu, é mais fácil. Mas para outros, como Thaís e Adilene, é mais difícil. Esse é o nosso Deus. Que coisa boa nos relacionarmos com um Deus que nos conhece. Senhor, eu sou aquele, eu te conheço. Eu sei quem você é. O salmista, no Salmo 145, no verso 18, ele fala dessa proximidade, desse relacionamento íntimo que o Senhor tem conosco, ou quer ter conosco, nem sempre permitimos. Ele diz assim no versículo, o salmista, no Salmo 145, verso 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor de todos, não é de alguns, não é dos brancos, não é dos ricos, não é dos... Não, ele está perto de todos aqueles que escolhem invocá-lo, daqueles que decidiram buscá-lo, daqueles que invocam em verdade. Essa é a primeira lição que eu aprendo com o nosso mestre. O Senhor me distingue, o Senhor lhe distingue no meio da multidão. O Senhor consegue me identificar e identificar você no meio dessa multidão. Mas somos todos iguais, estamos aqui, mas o Senhor sabe quem é você. O Senhor sabe exatamente tudo aquilo que se passa no seu coração. A segunda coisa que eu aprendo com o nosso mestre é que aquele Jesus, no versículo 13, diz assim, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore. Jesus sabia o motivo por que aquela mulher estava chorando. E toda a grandeza daquele momento para a vida dela. Alguém já disse que o conselho que se dá a alguém diante do medo
ou de alguém que está com nervoso, é dizer, tenha calma. Não diga isso para alguém que está nervoso. Tenha calma. Diante de alguém que está ansioso, não fique preocupado. A orientação é não usar dessas afirmações para não causar mais dano. E aí Jesus se aproxima daquela mulher e diz, não chores, não chores. Que coisa boa entender que esse não chore de Jesus é o seu choro chegou ao fim. O seu choro está acabando. É tão bom entender desse cuidado do nosso mestre com cada um de nós. Um minutinho só, irmãos. A bateria do celular está riando, eu vou pedir ajuda aos universitários. E aí é tão bom entender que o nosso Jesus conhece e sabe as nossas dores. E é interessante que a gente não precisa nem pedir a ele alguma coisa. Aquela mulher, em nenhum momento, disse, Jesus, Jesus, tem compaixão de mim, o meu filho morreu, eu estou passando de cidade que o meu filho está morto. Não. Naquele momento, Jesus conheceu a mulher e se aproxima dela e diz a ela, não chores, o seu choro chegou ao final. É tão bom entender que o nosso Deus não ouve apenas os nossos lábios, as nossas palavras, ele conhece o nosso coração. Encontro o profeta Isaías, no capítulo 65, verso 24, dizendo, e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Que coisa boa poder ter essa certeza do cuidado constante do Senhor sobre nós. O Senhor não só ouve as nossas palavras, o balbuciar dos nossos lábios, da nossa boca. O Senhor conhece o nosso coração. Jesus se aproxima daquela mulher e em nenhum momento pergunta, por que você está chorando? Por que você está chorando? Jesus se aproxima dela e diz, não chores. Não chore no sentido de o seu choro chegou ao fim. O seu choro será estancado. A sua dificuldade, o seu problema será resolvido. E é tão bom, irmãos, que essa história do nosso mestre não se prende lá no passado. Não ficou restrita ao passado. Continua o Senhor dizendo a essa mãe, não chores, eu cuido do seu filho. Continua dizendo a esse pai, não se preocupe, eu cuido do seu filho. Do esposo ou da esposa, não se preocupe, eu cuido da sua família. Que coisa boa termos a certeza desse cuidado do mestre, cuidando de nós. Dizendo a mim e a você, não chore. Não chore como muitas vezes eu ouvia de meu pai e de minha mãe, engula o choro. Não chore. Não, é um não chore que traz consolo a nós. É um consolo que vai dar solução às nossas aflições e aos nossos medos. Mas enquanto uma terceira lição, nessa relação saudável que podemos ter com o nosso mestre. Jesus não só se compadeceu dela, Jesus não só apresentou a sua oportunidade de abençoá-la, mas Jesus solucionou o seu problema. Talvez você tenha uma pessoa próxima, uma pessoa conhecida, uma pessoa com quem você compartilha os momentos mais difíceis, mais íntimos, mais pessoais, e essa pessoa pode ouvir, essa pessoa pode se compadecer de você, mas ela não pode fazer nada por você. É tão bom ter um mestre que se compadece de nós, que se torna nosso companheiro na nossa caminhada, mas é alguém que soluciona as nossas necessidades. Jesus não só sabia da dor daquela mulher, como também sofre com ele. Mas Jesus também transforma a dor daquela mulher em solução. E comigo e com você não é diferente. O nosso Deus continua manifestando o seu cuidado. No versículo 5, no versículo 14, ele diz assim, Jesus chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta. Sabe, irmãos, era tudo o que aquela mulher queria ouvir. Era tudo aquilo que aquela mulher imaginava que poderia acontecer com ela. O que é que você deseja nesse momento? Olha, eu desejo que o meu filho ressuscite. Olha, eu quero meu filho de volta. E é tão bom saber que o nosso mestre conhece o íntimo do nosso coração. Sabe quantas vezes você está de joelho, orando, apresentando a Deus seus filhos, seu cônjuge, sua família, necessidades que muitas vezes as pessoas que estão ao seu lado não sabem, mas o nosso mestre conhece tudo à nossa volta. É tão bom entender que ele é a vida, ele restaurou a vida daquele jovem. Lá em João capítulo 10, verso 10, ele diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Não podemos esperar outra coisa do nosso mestre, a não ser a vida que ele nos dá. Não só uma vida de respirar, mas uma vida digna,
uma vida condizente, uma vida honrada. E a gente olha à nossa volta, irmãos, e percebe quanta gente apenas está vivendo, respirando, mas que não tem nada de vida, uma vida decente, uma vida honrada. É alguém que não lembra de Deus, é alguém que não valoriza uma relação com Deus, é alguém que não procura uma comunidade para congregar. Aquela pessoa apenas vive, mas não vive uma vida com abundância. E por último, o que eu aprendo nessa relação com Jesus? É o versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O que podemos aprender com essa experiência dessa viúva, desse jovem ressuscitado? É que aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas é para a glória, para a honra, para o louvor do seu nome. Jesus não poderia ter parado aquele enterro, aquela cerimônia fúnebre e realizar um milagre e ficar por isso mesmo. Tudo que Jesus faz e fez foi com um propósito de glorificar o nome do Pai. Quem sabe muitas vezes a gente tem que quer resolver com as nossas próprias forças, do meu jeito, com os meus recursos, com o meu conhecimento. Deixa comigo. E muitas vezes as coisas não acontecem como deviam acontecer. É porque Deus quer ser glorificado nas nossas vidas. Se for do seu jeito, se for do meu jeito, é como Josué. 32 mil homens, uma situação confortável. Mas o Senhor diz que tem muita gente. Porque se você sair com 32 homens, você vai vencer a batalha, mas você vai ser glorificado. E Deus começa a fazer aquela seleção e apenas 300 homens permanecem. E o Senhor dá vitória. E o nome do Senhor é glorificado. Que coisa boa, irmãos, aprender que até na morte, o Senhor é glorificado. Veja a experiência do enterro, da experiência de Lázaro, capítulo 11 de João. Capítulo 11 de João. Veja o versículo 45 e 46. Como Deus tem um propósito em tudo que Ele permite. Nada acontece por acaso na vida do servo do Senhor. Quando o Senhor nos ensina na sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus em nenhum momento se enganou quando escolheu a você e escolheu a mim, para enfrentarmos situações que, com as minhas forças, com a minha capacidade, com os meus recursos, com o meu conhecimento, eu não posso resolver. Depois que Jesus ressuscita Lázaro, daquele momento doloroso para aquela família tão amada ali em Betânia, Marta e Maria que estavam chorando, e a Bíblia diz que já cheirava mal. E depois que Jesus ressuscita Lázaro, capítulo 11 de João, versos 45 e 46, diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Nada acontece por acaso. Se o Senhor escolheu a você, escolheu a mim, é porque Ele quer ser glorificado na minha vida. Aquela mulher poderia ter enterrado o seu filho e está sofrendo a dor da perda, da solidão, do abandono, mas Jesus tinha um plano na vida daquela mulher. E 2000 anos se passaram e Ele continua cuidando de nós. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém perceba, ainda que você não tenha compartilhado com ninguém, Ele sabe, Ele conhece. E a Bíblia diz que Ele se compadece. É lindo quando vejo isso lá em Mateus capítulo 9, quando Ele viu as multidões e identificou aquelas multidões como ovelhas que não têm pastor, se compadeceu delas. Esse é o mestre, esse é o nosso mestre, esse é o seu mestre, esse é o meu mestre. E é lindo quando eu posso entender como aquela história termina. No versículo 17, 15, desculpe. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E essa frase aqui acho lindo. E Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus devolveu aquele filho à sua mãe. Olha, esse filho é seu. Esse filho é seu. É tão bom, irmãos, confiarmos no Deus, o Deus do impossível, que Ele faz tudo para o nosso bem. Tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas tem um propósito. O único propósito, de glorificar, exaltar o seu nome. Ainda que seja difícil, ainda que possa parecer impossível, Deus tem um plano nas nossas vidas. Porque Ele quer que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Que essa experiência dessa viúva não se prenda, não se limite apenas a 2000 anos atrás.
que ela continue sendo viva, que ela continue sendo atual, que ela continue sendo lição preciosa para as nossas vidas em pleno século XXI. Que ainda que aquilo que pareça fim, aquilo que pareça tristeza, aquilo que pareça dor, Jesus pode transformar em algo glorioso, para que o nome dele, somente o nome dele, seja glorificado. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.